Capítulo 2. Haja. Ele inicia o capítulo trazendo uma passagem bíblica de Provérbios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares do sono, a pobreza te atacará como um bandido, e a necessidade te atacará como um homem armado. Após esse trecho, ele nos leva a imaginar como se existisse um tonel de madeira, ele está sem tampa. Dentro desse tonel tem uma substância pegajosa, fedorenta, cheio de moscas, e as pessoas que estão próximas chegam a se afastar. Ele leva a gente a pensar que uma pessoa pode estar dentro desse tonel, como se fosse um alcoólatra, uma pessoa obesa. Ele nos leva a pensar que essa zona de conforto mantém a gente ali dentro, preso, inerte, e a gente dentro desse tonel está apenas envelhecendo enquanto o mundo está acontecendo lá fora. Define a zona de conforto como uma combinação de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido, porque o conforto em não agir certo na hora certa, a longo prazo vai levando a gente a uma prisão com muros altos que a gente não consegue sair dele. Traz que tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. O importante é sair dessa zona de conforto. Só que a gente precisa identificar, qualificar e destruir essa força que tenta manter a gente no nosso tonel. Uma medida importante para isso é a gente estar direcionado para as nossas metas, objetivos, desejos. Ainda no capítulo 2, ele traz um tópico sobre historinhas e histórias. Ele fala que, por incrível que pareça, nós temos comportamentos às vezes inocentes e até despretensiosos que criam barreiras e desvios para a gente chegar ao nosso objetivo. Só que ele lembra, além de não atrapalhar, a gente tem como fazer fluir as coisas boas na nossa vida. Ele fala que as historinhas seriam estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam e explicam os nossos fracassos, falhas, o não sucesso. Seria uma forma nossa sutil para a gente não se responsabilizar pelas ações, comportamentos que não deram certos na nossa vida. Ele lembra também que o nosso cérebro não escolhe no que acreditar. Quanto mais a gente comunicar a nossa história, mais ele acredita que aquela informação é verdadeira. Ele divide as historinhas em 3 categorias, que seriam mentiras e exageros, verdades e as brincadeiras. Independente de qual categoria essa historinha vai se enquadrar, elas vão destruir a nossa autoimagem e, consequentemente, vão deixar os autores, seriam nós, impotentes na questão da ação e do comportamento. Acaba entrando na nossa mente que o nosso objetivo passa a se tornar impossível de realizar. Ele traz uma série de casos para exemplificar essas 3 categorias. No caso 1, um médico falou com ele que ele tinha um metabolismo lento, mas aí a esposa dele estava junto e falou: não é culpa de metabolismo nada, ele come muita besteira e nem médico ele tem, não tem horário para dormir. E depois ele classifica essa historinha de número 1 com uma mentira. O comportamento então da pessoa seria uma justificativa, consequentemente, para diminuir a culpa dessa aparência obesa. Como resultado primário, o paciente apresenta obesidade e, como resultado secundário, ele vai apresentar problemas de saúde, problemas na atividade sexual, baixa produtividade profissional. No segundo caso, referia que o país quebrava qualquer empresário, porque o dólar uma hora estava alto, uma hora estava baixo. Só que aí o autor lembra que, se fosse assim, as outras empresas também iriam quebrar. E muito pelo contrário, existiam outras empresas que iam bem. Quando ele foi ver, essa pessoa era uma pessoa centralizadora, ele tinha uma liderança muito dura, perdia a cabeça fácil com a equipe. Ele classifica então a categoria desse paciente como verdade. O comportamento dele é de acusação e, consequentemente, uma tentativa de eximir a responsabilidade pela crise financeira. O resultado primário, de fato, seria a crise empresarial e, como secundário, ele poderia ter problemas financeiros, problemas com a saúde, estresse e até mesmo nos relacionamentos. O caso 3 é relatado uma história de 2 amigos com uma média de 55 anos. Um deles estava com um porte bem atlético e já o outro, ele era obeso. E aí ele lança a brincadeira: essa minha super barriga, na verdade, é um calo sexual de tanto fazer
amor. Essa forma da pessoa sair dessas situações é uma forma que ele vai moldando o cérebro dele, que toda vez que ele vai repetindo essa brincadeira, o cérebro dele não consegue distinguir o que é real do que não é real. E aí, consequentemente, ele vai perdendo a noção do risco que essa obesidade pode trazer para ele. Uma categoria seria brincadeira, o comportamento é fechar os olhos para o problema, né? E a importância de reduzir a questão da obesidade. Resultado primário teria uma obesidade disforme e secundário, problema de saúde, nos relacionamentos, sentimento de inferioridade. Paulo Vieira viu que eram justamente essas historinhas que deixavam os clientes dele incapazes de promover mudanças visando o objetivo deles. Como seria então que a gente iria caminhar para a mudança? Ele orienta a gente a realizar a troca das historinhas por histórias. E as histórias, elas são de fato as narrativas verdadeiras que nos colocam como responsáveis pelas consequências dos atos que a gente tem na nossa vida. A gente precisa entender que o único responsável pela nossa trajetória, pelas nossas ações e pelos resultados que eles vão trazer, somos nós. E que cabe a gente mudar visando o objetivo desejado urgente. Ele chama a gente a compreender todo o processo que a gente precisa estar passando para fazer essas mudanças nas nossas vidas. Traz 5 passos, sendo o primeiro que a gente deve identificar quais as áreas da nossa vida que estão tendo resultados ruins. No passo 2, identificar quais resultados indesejados são esses. No passo 3, nesses resultados indesejados e negativos, classificar essas nossas historinhas que a gente vem contando para tirar a nossa responsabilidade desses atos. No 4, ele coloca como que a gente vai estar fazendo essa classificação. Primeiro, ele orienta a classificar por categoria, sendo mentirosa, brincadeira, historinha verdadeira, que não precisa ser contada e sim superada. Comportamento linguístico. Dar explicação real, justificar o ocorrido, eximir-se de responsabilidade pelo resultado, fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto indesejado e outros. Resultado primário, que seria o que essa historinha produz diretamente de resultado negativo para a nossa vida, e os resultados secundários, que seriam o que esses resultados primários poderiam trazer futuramente de resultados para nós. E no passo 5, ele nos chama a contar uma nova história. Ele pede pra gente analisar os comportamentos que a gente precisa ter e focar também nos resultados que a gente deseja conquistar. Depois disso, ele pede pra gente realizar essa tarefa com 3 questões da nossa vida. Ainda dentro dessa atividade que ele nos convida a realizar, ele vai destrinchando pra gente pensar em todos os eixos da nossa vida em relação ao corpo, ao trabalho, à vida familiar, nossa carreira profissional, aos gastos fúteis. Depois, no próprio capítulo 2, ele traz que tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo e massivamente. E ele refere, não importa a maneira como a gente vai agir, o primeiro passo para tudo é a gente começar a agir. Ele traz um exemplo de uma pessoa que foi realizar uma corrida e essa corrida a pessoa deveria completar 21 quilômetros. Quando chegou ao final da competição, ele achou que foi até mais fácil do que ele esperava. O difícil é você começar. O difícil é você criar o hábito de acordar cedo, fazer musculação, fazer alongamento, iniciar os treinos. Depois, o correr os 21 quilômetros seria o de menos. Conclui, né, que, na verdade, o difícil é a gente se preparar por meio de ações massivas e consistentes, pois o sucesso é apenas consequência das nossas ações. E aí ele reflete, né, que ganhar dinheiro é fácil. O difícil é a gente aprender como ganhar o dinheiro. Ter um corpo saudável, escultural é fácil. Mas o difícil é a gente abrir mão dos prazeres da vida. Ter uns filhos felizes e prósperos é fácil, mas o difícil é a gente aprender como cuidar deles. De qualquer forma, ele conclui o capítulo lembrando que não é só a gente pensar que é só agir que o sucesso vem. Não é só a gente acordar cedo e trabalhar duro, pronto que ele vai chegar. Porque se as nossas ações elas não forem sábias e efetivas, não vai adiantar nada a gente ficar se mexendo e não sair do lugar. A gente precisa ir atrás de informação
informação, de conhecimento, para a gente poder caminhar da forma mais correta possível em busca dos nossos objetivos. Se for necessário pagar cursos, buscar informações sobre atitudes emocionais, para que a gente não fique perdendo tempo focando em coisas que não são necessárias. Por fim, ele lembra que tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Ele pede que a gente pense em 5 ações que a gente pode realizar que vão promover mudanças drásticas na nossa vida.